Começando a nossa live. Eu acho que eu comecei alguma coisa que eu não sabia o que era. Gente, meu tripé quebrou. E aí esse tripé está um pouco alto porque eu estou aprendendo a usar. Eu peguei emprestado para dar certo, para vir conversar aqui com vocês hoje à noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, gente. Tô rindo porque meu tripézinho tá diferente, mas vamos lá. Hoje a gente tem um assunto importante para falar, e um assunto que pouquíssimas pessoas da área do direito vão conversar com vocês, vão trazer sobre esses assuntos. Eu acho que essa é uma das principais diferenças da minha atuação e da Thaís. Me diz aí se tá tudo certo, se vocês estão me ouvindo, se vocês conseguem me ver, tá tudo tranquilo, só para eu saber. E vamos começar essa live de hoje falando sobre fluxo de pacientes. Como eu tava falando, essa é uma questão que poucas pessoas que eu conheço que trabalham nessa esfera de prevenção de riscos jurídicos se atentam a essa questão, porque ela é uma esfera que está muito conectada com a gestão em saúde, né? Isso tem muito a ver com a pós-graduação que eu e a Thaís a gente fez, e a gente sabe que não é um destino muito comum para os profissionais do direito, mas faz uma diferença muito grande em entender o fluxo do paciente, trabalhar com essa questão, principalmente para a gente que trabalha com os documentos que vão compor as mudanças que envolvem a jornada do paciente, o fluxo do paciente, o cuidado centrado no paciente. Então, faz muita diferença vocês entenderem essa parte tão fundamental do cuidado da saúde, né? Então, vamos falar sobre isso hoje. Eu vou fazer a conexão para vocês entenderem o porquê que eu fiz questão de trazer esse assunto aqui para vocês. E aí vocês vão tirando as dúvidas que vocês tiverem, vamos conversando, fazendo isso acontecer, tá bom? Tá tudo certo? Ok, vamos lá. Então, fluxo de pacientes. Eu tenho a minha colinha, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu tenho a minha colinha aqui sempre para conversar com vocês, né? O fluxo de pacientes, ele vai envolver como as pessoas elas são atendidas dentro de um estabelecimento. E é muito importante a gente entender que quando o paciente, ele entra dentro de um estabelecimento de saúde, ele não quer estar lá, né? Isso é fundamental de todo mundo que trabalha nessa área da saúde entenda. Ainda que seja, às vezes a gente escuta, né? Ainda que seja uma perspectiva estética, o paciente vai lá para fazer um botox. Ele não queria ter a necessidade de ter que fazer isso, né? De sentir essa necessidade. Então, a área da saúde, ela é uma esfera em que a pessoa ela não quer estar naquela posição. E faz muita diferença como que o tratamento desse paciente vai acontecer. Daí a primeira importância de vocês entenderem a questão que envolve jornada do paciente e o fluxo de pacientes. E quando a gente consegue entender essa cadeia, então, desde de onde o paciente veio, por onde o paciente vai passar e depois o cuidado no pós-procedimento. Faz muita diferença para a gente, inclusive, conseguir entender quais são os documentos que a gente precisa que sejam produzidos e a forma que esses documentos precisam ser produzidos. Então, eu vou falar aqui de fluxo de pacientes numa perspectiva que a gente precisa entender, que é o seguinte: vocês precisam entender o que é e o porquê que o fluxo de pacientes vai impactar nos documentos que vocês vão produzir, porque faz muita diferença. E é muito comum a gente ver as pessoas que trabalham na área preventiva da saúde apenas produzindo um termo de consentimento, sem tentar entender, por exemplo, qual o momento que esse termo de consentimento ele vai ser apresentado. De nada adianta você fazer um protocolo operatório, né? Um protocolo de operação incrível, maravilhoso, você fazer o melhor termo de consentimento, mais descritivo, e ele não ser funcional, né? Isso faz muita diferença. E daí a importância de entender os meandros que envolvem a gestão em saúde. Por isso que, trabalhando nessa esfera, eu e a Thaís, a gente sentiu essa necessidade, né? Quem não conhece a gente fez um mestrado em bioética,
E aí a gente resolveu trabalhar nessa esfera e quando a gente começou a trabalhar cada vez mais, a gente abriu o nosso escritório e a gente entrou no mundo do trabalho, primeiro que foi completamente diferente do que a gente imaginava. E segundo que quando a gente chegou na ponta, né, quando a gente foi enxergar o que estava acontecendo ali, com os pacientes, com os profissionais, com os atores que envolvem a saúde, a gente passou a perceber que a gente precisava entender essa questão que envolvia gestão em saúde. Daí que foi o momento em que a gente resolveu então fazer a nossa pós-graduação no Albert Einstein em gestão em saúde, porque a gente precisava entender o que estava acontecendo ali na ponta, o que os gestores passam, por que eles precisam quebrar silos, o que envolve tudo isso e como que isso pode apresentar como um risco jurídico também. A gente vai trabalhar com riscos jurídicos, então a gente precisa trabalhar em conjunto com o gestor em saúde e você vai influenciar nessa parte do fluxo do paciente que é construída pelo gestor e o gestor também vai te influenciar, é um trabalho mútuo. Vai depender também muito do tamanho da clínica, se você trabalha numa clínica muito grande, se é um hospital, se é uma clínica menor. Isso faz muita diferença, claro, sem dúvida nenhuma, quando a gente vai pensar em fluxos de pacientes. Então, o fluxo é toda essa parte que envolve desde de onde esse paciente veio, como que ele vai ser tratado ali dentro, até o momento da alta dele e depois no pós-alta. E tudo isso é importante de se enxergar. Por quê? Da onde esse paciente vem tem a ver, inclusive, com o público-alvo daquela clínica e como que ele precisa ser tratado. E a partir daí você vai começar a enxergar qual é a linguagem que você precisa trabalhar nos contratos e nos termos que você vai produzir. Faz muita diferença se você trabalha numa clínica popular e se você trabalha numa clínica somente de procedimentos particulares. É completamente diferente o documento que você vai produzir numa clínica popular e numa clínica de tratamentos 100% particulares de cirurgias plásticas. São públicos-alvos completamente diferentes. Inclusive, tem que enxergar qual o tipo de linguagem que é acessível, enfim, e a gente vai trabalhando sobre isso. Mas voltando para essa questão de fluxo de paciente. Então, quando a gente fala de fluxo, a gente também tem que pensar no fato de que a gente vai ter os cuidados médicos, que envolvem esse tratamento, então a parte técnica e específica, e aí a gente pode falar de cuidados em saúde, porque vai depender também se você está trabalhando somente na perspectiva da medicina ou se você está indo além, está trabalhando para outros profissionais de saúde. Então a gente tem que pensar que quando a gente pensa em fluxo de paciente, tem essa questão da perspectiva técnica desse cuidado técnico. E isso é o mínimo que o paciente espera. Que o quê? Que aquele profissional ele seja capaz de entregar um atendimento técnico muito bom. Esse é o mínimo que qualquer um espera quando vai no médico, né? Vocês concordam comigo? Então, isso é o mínimo que tem que entregar. E aí tem outras características que são fundamentais. Aí a gente vai falar tanto dos recursos físicos, e isso faz muita diferença. O ambiente dessa clínica, como que é a receptividade, faz uma diferença se você vai deixar a TV ligada ou não, o que tá passando na TV, quais são as informações que você tem acesso. Então, quando vocês começarem a trabalhar nessa esfera, vocês vão perceber que toda vez agora que vocês forem para uma clínica, vocês vão observar o ambiente que você está sendo acolhido. Se é um ambiente acolhedor ou não, porque isso faz muita diferença quando a gente pensa nos pacientes que vão ser atendidos ali dentro e também vai envolver cuidado centrado no paciente, vai envolver jornada do paciente, para aquele paciente o quê? Se tornar um paciente fiel, que quer continuar indo ali. Outra questão também são os próprios sistemas internos. Então, tem um entrelaçamento entre as equipes, elas se conversam. Como que é o prontuário desse paciente? Ele é acessível a todos que trabalham ali dentro ou ele não é acessível? E hoje em dia a gente teve uma questão além que entrou, né, nesse fluxo que complicou um pouco mais, que tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque agora a gente precisa saber da onde vem esse dado, como esse dado ele é utilizado ali dentro da clínica e como ele vai ser descartado. Em um outro momento eu trago isso para vocês. Mas todas essas questões, elas acabam se entrelaçando, porque a gente precisa de uma comunicação livre dentro de um ambiente em que tem vários cuidadores de saúde.
E é isso que eu falei pra vocês. Faz muita diferença se a gente tá falando de uma clínica muito maior, que tem multiespecialidades, se a gente tá falando de um hospital, ou se a gente tá falando de uma clínica que a gente pode enxergar como uma clínica boutique, por exemplo, né? As clínicas boutique são aquelas em que você tem poucos profissionais, que o ticket, né, o valor do procedimento ali é mais alto, mas o atendimento também ele é muito mais centrado no paciente, você tem um cuidado especial, tem todo um outro tipo de tratamento. E quanto menor a clínica for, mais fácil é você trabalhar como que funciona esse fluxo, né? Porque você tem menos pessoas ali dentro. Agora as pessoas também têm que estar abertas para isso. Vamos continuando. Então, quando a gente fala de fluxo, tem esse aspecto técnico, tem os recursos físicos e também tem toda essa outra parte de sistemas internos, que a gente fala ali de dentro da clínica, né? E aí, eu anotei aqui para vocês para não me perder. Então, quando a gente pensa em jornada, quais são os principais resultados que a gente vai encontrar, né? É uma diminuição do tempo de espera. Isso faz muita diferença em qualquer clínica, seja ela grande ou pequena. O segundo é a melhor atenção ao cuidado, né, que tem com o paciente. O terceiro é a redução dos custos operacionais. Isso faz muita diferença porque você tem uma agilidade, uma eficiência maior e uma segurança do tratamento daqueles pacientes, um aumento da produtividade, porque você vai ter as pessoas então concentradas no que elas precisam exatamente fazer e não pessoas dispersas. É muito comum você ter pessoas na área da saúde que acumulam muitas funções e isso pode causar muitos problemas, porque a pessoa acaba ficando distraída e ela acaba, né, fazendo coisa demais, e quem faz coisa demais não faz muito bem. Aí você tem riscos de problemas de segurança, de qualidade ali dentro daquelas clínicas. E o quinto, claro, que são equipes mais satisfeitas. É muito importante a gente pensar nisso também enquanto advogado que trabalha nessa área preventiva. A gente precisa de uma equipe unida, que veste a camisa, né, da empresa e que vai entender o porquê que ela faz parte daquele ambiente, o que ela tá fazendo ali. E aí a gente começa então a começar a entender que cada peça dentro daquele ambiente, daquela clínica que você trabalha, ele é fundamental. E ele precisa ser treinado, essas pessoas precisam de treinamento, isso é uma parte que é fundamental, e precisa sempre de avaliações e reavaliações. Faz uma diferença muito grande também quando uma clínica ela deixa de ser uma clínica que não tem um planejamento estratégico e passa a ter um planejamento estratégico, porque é ali dentro que você vai trabalhar como que você vai desenvolver o seu cuidado, inclusive na perspectiva de riscos jurídicos mesmo. E isso faz muita diferença quando a gente começa a implementar ali dentro vários elementos que vão fazer parte desse ambiente profissional. Então, isso vai envolver revisitar missão, visão e valores da clínica que muitas pessoas deixam para trás, revisitar a parte de regimento interno, que também é deixada de lado e que faz muita diferença, porque você precisa de uma equipe harmoniosa, que saiba tomar decisões. As pessoas, é o que a gente sempre fala, né? A gente acompanha muito os profissionais nessas reuniões societárias. E uma das maiores questões que faltam é a questão que a gente traz aqui para vocês, né? Que o combinado não sai caro. Faltou em algum momento esses profissionais sentarem e entenderem qual o destino da clínica que eles querem. Isso tem tudo a ver com jornada do paciente, com fluxo de pacientes, porque você precisa de uma equipe harmoniosa cuidando dessas pessoas para você ter um fluxo de pacientes sem problemas nenhum, né? Então tá, a primeira parte fundamental para a gente trabalhar fluxo de pacientes, sem dúvida nenhuma, é essa parte de promover comunicação e integração entre as equipes. Isso faz muita diferença quando a gente vai pensar, por exemplo, um exemplo fácil de ver isso é quando você tem um tratamento dentro de uma clínica em que o paciente tem que passar por várias fases, ou tem que, é um tratamento, né, que envolve várias fases, ou dentro da clínica ou fora da clínica. Então, vou usar um exemplo de reprodução assistida. Na parte de reprodução assistida, para que o paciente ele comece a ter um tratamento de infertilidade, você precisa entender quais são as questões que envolvem ali. E você vai ter vários procedimentos que vão ter que acontecer fora daquele ambiente daquela clínica. Só que o paciente ele precisa de entender por que ele vai fazer, por exemplo, vários exames. O que está acontecendo ali? Então, você precisa desse cuidado
antes de qualquer procedimento acontecer, que é explicar para ele as etapas do cuidado que ele precisa ter. E quando você vai fazer procedimentos que envolvem, por exemplo, fertilização in vitro, inseminação intrauterina, você tem vários exames laboratoriais, principalmente, que você precisa ter, e eles têm uma data de validade para que você possa utilizar esses tratamentos, esses exames laboratoriais para você efetivar um tratamento. Então, precisa de ter um direcionamento e ter um cuidado muito grande das equipes e uma comunicação entre as equipes para saber se o paciente já foi encaminhado, se ele sabe por que ele está fazendo aqueles exames laboratoriais, se já foi desenhado para esse paciente qual o caminho que ele precisa seguir para ele efetivamente fazer, então, a inseminação intrauterina, se vai retirar óvulos, se vai comprar óvulos, envolve vários procedimentos. Então, a gente precisa direcionar muito bem todas essas equipes, senão vai acontecer o que é mais comum de acontecer em clínicas, que é o famoso efeito dominó, né? Quando a gente tem, então, um gargalo ali dentro da clínica que acontece, e aí fica parado em um ambiente só aqui, e aí você vai ter, então, várias pessoas esperando, por exemplo, para ser atendido pelo mesmo profissional. Por quê? O outro profissional tá agindo mais rápido? Será que esse aqui tá agindo mais devagar? Faz muita diferença, né? Eu tenho uma médica, por exemplo, e isso é muito comum de acontecer, eu imagino que vocês já passaram por isso, é a famosa fila de espera. Eu tenho uma médica que ela é maravilhosa e que os atendimentos dela demoram em média de 1h30. E ela já sabe disso. Então, ela marca os clientes dela de 1h40 a 1h40. Ela atende menos pessoas? Atende menos pessoas, mas aí ela pode cobrar um valor mais alto também por isso. Agora, não adianta nada o atendimento da médica ser de 1h30, 1h30 e ter alguém marcado a cada meia hora. Você vai ter uma fila gigantesca no fim do dia e você vai ter um monte de paciente insatisfeito e uma médica também insatisfeita, porque ela vai sair de lá, sabe-se lá que horas, né, daquela clínica. Então, é fundamental adequar todos esses fluxos dos profissionais, como eles estão recebendo esses pacientes e como eles estão caminhando esses pacientes. Então, a gente entra dentro desse fluxo para a gente entender quais são os riscos e quais são os gargalos e quais são os atritos que estão acontecendo ali. É muito comum falta de comunicação entre as equipes para a gente saber como resolver isso. E aí, vou trazer para vocês o exemplo de ouro que acontece. Quando você vai trabalhar um termo de consentimento, então você vai lá fazer o seu termo de consentimento lindo para o procedimento que você precisa fazer. Aí você vai fazer ele, você precisa enxergar em qual momento, dentro do atendimento do paciente, esse termo de consentimento vai ser apresentado. Não adianta só você fazer e depois entregar. E aí você precisa entender em qual momento o termo de consentimento vai ser apresentado dentro do fluxo dessa clínica, que faça sentido, que o paciente vai realmente ler. Será que tem uma possibilidade do paciente levar esse termo de consentimento para casa? Será que os tratamentos são todos eletivos nessa clínica? Ou não, são urgentes? Tratamentos urgentes são completamente diferentes dos documentos que você vai produzir. Até porque num tratamento urgente, por exemplo, você não faz um termo de consentimento antes do procedimento. Você traz, na verdade, um contrato informativo do que já aconteceu. Porque se é um tratamento urgente, já aconteceu, né? Então, você vai só informar o paciente o que aconteceu, por que ele teve que se envolver no tratamento urgente, né? Mas, voltando aqui. Então, a gente tem que pensar nesse entrelaçamento entre as equipes e na comunicação que acontece ali dentro. Sempre evitando efeitos dominós que acontecem ali dentro e quebrando o silo e aumentando a comunicação entre as equipes. Eu não sei se vocês sabem, mas grande parte dos atritos em clínicas de saúde que acontecem é entre os próprios profissionais que trabalham ali dentro. E aí vem uma parte fundamental que também a gente trabalha e que faz muita diferença. Você precisa trabalhar no quadro profissional dessa clínica. Você precisa estipular como que alguém vai crescer nessa clínica, por que ela vai ficar ali dentro, se ela tem uma perspectiva futura. Se ela tem uma perspectiva futura ali dentro, enquanto profissional, ela vai trabalhar para crescer ali dentro. E para isso é preciso desenhar um quadro profissional. É muito comum a gente ver o profissional, ele simplesmente abre a clínica,
né? Eles abrem a clínica, eles querem trabalhar com aquilo ali e eles não enxergam que aquilo ali é um negócio. Eles começam a empregar várias pessoas e eles não conseguem trabalhar com essas pessoas para elas entenderem que elas são a imagem daqueles profissionais quando os pacientes chegam. É muito comum quando a gente fala isso, e eu acho que quem trabalha com isso também já falou isso para os profissionais, o secretário que recebe, né, a secretária, o secretário que recebe o seu paciente é o rosto daquela clínica. Ela precisa entender quais são os seus valores. Ela precisa passar isso para o paciente. Ela precisa informar o paciente. Por que o paciente tá, por exemplo, às vezes atrasou uma cirurgia, às vezes aconteceu alguma questão. É preciso informar aqueles pacientes que estão na sala de espera o porquê que eles estão esperando. Às vezes imprevistos acontecem, né? Eu já fui em tratamentos em que a paciente, por exemplo, passou mal na sala da médica, e aí a médica pediu então para a secretária avisar para todo mundo que estava esperando que ia ter uma demora, porque a paciente tinha passado mal, tinha que ficar em observação um tempo, ver se ela ia ficar bem, e aí ofereceu, olha, a gente vai demorar aqui, se vocês quiserem remarcar, a gente pode encontrar outros momentos que sejam adequados para a agenda de vocês, sempre cuidando com essas questões, porque assim você vai evitando todos os riscos que podem ter. Se você tem um paciente muito insatisfeito, ele é um paciente muito mais propenso a entrar com um processo, né? E a gente precisa enxergar todas essas questões. Eu sei que é muito amplo quando a gente fala assim, e aí começa a dar um desespero, mas com o tempo vocês vão vendo que tudo é uma engrenagem, que tá tudo entrelaçado e que quando você chega nas instituições, você já consegue enxergar qual o caminho que você tem que tomar para quebrar esses silos, para aumentar a comunicação entre as equipes, fazer treinamentos com equipes para elas se integrarem melhor, para elas se respeitarem melhor, né? Isso faz muita diferença. A segunda questão também que eu acho que é importante comentar aqui com vocês é a questão de gerenciamento de tempo. A gente estava falando sobre tempo de espera, mas não é bem isso. Na verdade, eu tô falando mais sobre a questão de produtividade e eficiência. Então, é aquela parte que eu falei para vocês. Se você tem uma equipe integrada, e aí você tem um profissional que atende em meia hora e a outra médica faz o mesmo atendimento em 1h30, é preciso entender o que está acontecendo nessas salas. Porque ou alguém não está atendendo o tempo suficiente para receber o histórico do paciente, ou a outra pessoa está jogando conversa de fora demais, né? E aí você precisa entender quais são os tipos de atendimentos que acontecem ali. Tem uma diferença, sim, de tratamento quando a gente fala de pacientes privados e pacientes de plano de saúde, porque a glosa de um plano de saúde é completamente diferente do valor que é pago por um paciente privado. Mas o paciente, ele não pode sentir essa diferença, né? O paciente não pode sentir que tem essa diferença. Então, a gente, enquanto atores da área da saúde, a gente sabe que tem essa distinção de valores no pagamento. Mas o produto final que vai chegar para o paciente não pode ser diferenciado. Se for diferenciado, esse é um paciente que ele não vai se tornar fiel, ele vai em qualquer outro profissional. E qual é sempre o foco que a gente tem? É fidelização de clientela, fidelizar os pacientes. Então, precisa de um tratamento igualitário entre todos eles, desde que seja possível acomodar isso na realidade dos profissionais que estão atendendo. Então, você precisa fazer um atendimento de 15 em 15 minutos, porque você atende só plano, tem que ser os 15 minutos mais incríveis da vida do paciente. Eu tenho uma médica que eu vou, que ela me atende em 15 minutos. São os 15 minutos mais incríveis. É a pessoa que olha no seu olho, que fala com você, que toca, que entende tudo que você precisa dela enquanto médica. E eu continuo voltando lá eternamente, porque ela é uma pessoa incrível. 15 minutos de atendimento, mas são os 15 minutos mais incríveis. Então, isso faz muita diferença. Não tem desculpa falar, eu só tenho 15 minutos. Você vai fazer os 15 minutos mais incríveis, que pode ser para atender aquele paciente. Isso faz muita diferença. Terceira questão, que também é fundamental, que eu já pincelei um pouco aqui para vocês. Serviços não médicos. A gente foca muito nos profissionais da saúde, mas é muito importante também enxergar os outros profissionais que trabalham ali dentro. Então, a equipe de recepção, a equipe de limpeza, quais são as equipes que existem ali dentro e o que elas precisam ser informadas. Um caso notório, assim, no nosso escritório,
foi quando o profissional de saúde pediu para a secretária dele ligar para a paciente avisando que ela precisava dar uma informação X para ele. Ela tinha que dar essa informação para ele num determinado prazo de tempo. Ai, tá muito alto o meu tripé, viu, gente? Então, o médico, ele ligou, pediu para a secretária ligar para a paciente porque ela precisava de passar a informação para ele. Só que a secretária não tinha informação nenhuma de qual era o tratamento, ela só queria realmente saber qual era o resultado. Ela foi, o médico falou para ela só o que ela precisava, qual o resultado de exame que ela precisava pedir para a paciente. Só que nesse caso especificamente, o tratamento que a paciente estava fazendo era sigiloso para a família dela. E aí, o que aconteceu? A secretária foi lá, ligou, quem atendeu foi a empregada dessa pessoa, que contou pro porteiro, que contou pro marido dela, que o marido dela foi perguntar pra ela o que ela tava fazendo na clínica XYZ. Aí a paciente ficou indignada, como assim que você abriu o meu sigilo profissional com você? Por que que todo mundo do meu bloco, de repente, tá sabendo o que eu estou fazendo aqui? E aí, o que o médico queria fazer? Demitir a secretária. Aí, claro que, né, Murphy é incrível que a secretária, ela tava grávida, né, pra acrescentar. Falou, doutor, olha, não recomendo demitir a sua secretária grávida. Vai ser muito problema pra você. Não vale a pena. E tem uma questão a mais. Quem errou, na verdade, nessa parte do fluxo de comunicação foi o senhor. Você precisa entender que os tratamentos que acontecem aqui dentro são muito sigilosos. Nessa questão ali eram tratamentos sigilosos e as pessoas não queriam que as outras pessoas soubessem que elas estavam fazendo aquele tipo de tratamento. Então, como que você vai ligar? Qual informação? Você precisa de informação do paciente, você precisa saber se o paciente, ele tem uma pessoa de comunicação que pode entrar em contato, quem são as pessoas que você pode entrar em contato para ter acesso a esse paciente, se você pode falar o nome da clínica. Então, isso tudo tem a ver com sigilo e privacidade. E aí a gente foi fazer um treinamento sobre sigilo e privacidade com as secretárias e com as pessoas de limpeza de dentro daquela clínica, para elas entenderem o local onde elas estão inseridas e por que precisa desse sigilo e por que é importante o ambiente em que elas estão ali ficando, qual é o volume de voz que você pode falar, não pode ligar a televisão alto, vai incomodar aquelas pessoas. Faz muita diferença treinamento, gente, treinamento, faz muita diferença. Então, quando a gente fala de fluxo de paciente, a gente tem que pensar em tudo que faz parte daquela instituição, em todas as peças que se encaixam ali dentro, as pessoas, o local, tudo que faz parte. É importante enxergar todo esse aspecto que faz parte dessa instituição. Mas uma questão também importante e que eu também dei uma pequena pincelada, análise de dados. Faz muita diferença. E é uma mudança brutal quando a instituição, ela passa a ter dados analisáveis. Então, quando que, por exemplo, você abre uma clínica de odontologia estética, quando que tem um maior influxo de pacientes? Quando que eles vão fazer mais tratamento? Geralmente, a gente tem picos de tratamento em determinados momentos do ano. Você tendo esses dados para analisar, você consegue, então, enxergar em que momento você tem vales, né? Ou seja, quando você tem menos atendimentos, e aí você consegue puxar mais atendimentos para esses vales. Então, você tem um influxo muito grande de pacientes em uma semana. Na outra semana, o consultório está vazio. Por que isso está acontecendo? O que está acontecendo que as pessoas não estão procurando? Qual é o momento em que você tem que aumentar a sua publicidade para você chamar mais pessoas naquele momento em que a gente tem vales de atendimento? Então, uma questão, por exemplo, que aconteceu muito agora, nesse momento do Covid, e que fez muita diferença e muitos profissionais estão buscando a gente sobre essa questão. Quando a gente fala sobre o desmarcamento de tratamento de vários pacientes, porque esses pacientes, eles estão com medo do Covid. Então, teve um fechamento, né? Teve um lockdown na cidade. E aí, várias clínicas nossas, no dia que tem o lockdown, desmarca mais de 12 cirurgias. E os tratamentos médicos, eles são essenciais, então eles continuam acontecendo.
Inclusive, teve uma separação, né, da UTI que você tem os tratamentos eletivos e das UTIs COVID. Então, tem uma separação de equipe, de tudo, assim. Em grande parte dos hospitais. Tem hospitais que recebem só COVID mesmo. Mas os grandes hospitais aqui de Brasília, por exemplo, os maiores, eles separaram, assim, eles praticamente passaram um muro entre onde está acontecendo o COVID e onde está acontecendo os tratamentos eletivos. E ainda assim, os pacientes, eles desmarcam. E é importante essa continuidade, né, com o paciente para você entender por que ele desmarcou, por que ele ficou inseguro, qual o melhor momento para você remarcar. Não é ficar em cima do paciente, é entender as motivações desse paciente. E ter dados também, colher dados de como que esse paciente chegou na clínica, por que ele escolheu aqueles profissionais. É preciso ter todos esses dados. Faz uma diferença muito grande quando você consegue analisar dados e você consegue enxergar por que o paciente chegou ali, como que o paciente se sentiu dentro daquele ambiente e depois que ele fez o tratamento também, qual é a visão que ele tem sobre aquela instituição. Essa é uma das melhores maneiras de você continuar crescendo. Não à toa, as maiores instituições que a gente vê aí, se vocês buscarem dados sobre Albert Einstein, se vocês procurarem sobre Sírio-Libanês, todos eles têm todos esses dados para eles analisarem tudo isso. Porque é fundamental a gente saber e enxergar quais os melhores momentos que a gente vai, que você precisa trabalhar, enfim, é fundamental. Oi, Nanda, não se preocupa não, viu, gente? Depois eu vou colocar essa live aqui lá no YouTube. Se vocês não conhecem nosso YouTube, é o Bioéticas na Prática. Aí já vai lá, já se inscreve, já deixa seu like e eu vou colocar essa live lá também, tá bom? Aí vocês podem rever e eu peço para vocês colocarem nos comentários quais são os outros temas que vocês querem que eu traga. Esse tema aqui, se não me engano, foi a Priscila que pediu para eu falar sobre fluxo de paciente. Então, falem os temas também que vocês querem que eu aborde, que eu vou abordar para vocês. E a última questão também que faz uma diferença muito grande é adotar tecnologias. Agora, é muito importante a gente saber que hoje em dia tem tecnologia para tudo, né? E aí você precisa ver quais são as tecnologias que se encaixam nas instituições que você trabalha, se elas vão ser bem aproveitadas. Então, é fundamental, por exemplo, a gente fala, é muito importante você ter esses dados para você analisar os dados. De nada adianta você pedir dados e você não analisar eles, você só ter aquele monte de dado do porquê que os pacientes estão chegando na clínica. Você precisa analisar e aplicar eles, né? Então, é fundamental que tenha uma continuidade nos projetos. E daí faz uma diferença muito grande você criar um projeto dentro das instituições que não sejam projetos que durem 2 anos. Um projeto de 2 anos, geralmente é um projeto que no meio do caminho as pessoas desistem. Então, você vai adotar, por exemplo, um projeto para trabalhar com termos de consentimento e contratos. Vamos focar no cuidado com o paciente, ok? Então, vamos focar no cuidado com o paciente. A gente vai analisar todos os contratos que tem essa clínica, todos os termos de consentimento que tem nessas clínicas. Eu vou entrar ali, eu vou ver qual é a linguagem que eu posso utilizar, qual é o público-alvo daquela instituição. Então, para eu saber se eu posso fazer uma linguagem visual mesmo, a linguagem visual mais chamativa ou menos, se precisa ser algo mais sóbrio ou não, né? Então, às vezes, a gente tem um trabalho também com equipe que trabalha com comunicação dentro das instituições, porque eu vou falar, olha, a gente precisa de um contrato, aqui estão os termos do contrato, eu preciso de um contrato que tenha uma imagem que seja mais acessível, ou não, que seja mais sóbria, né? Isso faz muita diferença, então vocês vão pensar nisso, vocês vão fazer aí a gente traz aqui pra vocês, né, como que vai funcionar esse contrato com o paciente, o que precisa ter ali dentro. Então precisa ter a questão de honorários, de objeto, qual o serviço que está sendo oferecido, tem que ter a parte de rescisão, tem que ter a parte também que envolve, se tiver desistência do paciente, qual o valor que ele precisa pagar. Ontem mesmo eu fui apresentar o nosso escritório para um novo cliente. E uma das dúvidas que ele tinha era exatamente um problema que está acontecendo muito no COVID, que é o quê? As pessoas estão desmarcando as cirurgias em cima da hora.
E ele me falou assim, olha, é muito complicado porque eu marco ali, né, a equipe toda, eu faço toda essa parte de marcar a sala de cirurgia, tudo isso, e eu tenho que pagar antecipadamente. Aí o paciente vai lá e desmarca comigo, eu perco todo esse valor. Tem como eu requerer do paciente que ele deixe um valor aqui? Eu falei, olha, tudo pode desde que seja combinado anteriormente. E é fundamental que se você requerer também que o paciente pague um valor, uma multa ou assim, ou algo desse tipo, que ele esteja muito bem avisado do porquê que isso vai acontecer. Então, que existem outros gastos além dessa questão, né, que enfim, que envolve o tratamento dele, e ele precisa entender todo esse aspecto. E como que você também vai entregar para ele em um outro momento esse tratamento. Então, talvez em um outro momento você possa dar um desconto, possa receber de uma maneira diferente. Nesse caso são cirurgias plásticas, então pode ser um quarto diferente que a pessoa não ia ter acesso na próxima vez. Você consegue um upgrade para um quarto melhor, para ela ter uma recuperação mais tranquila, mais confortável. Isso faz muita diferença, você ter aqueles pacientes que são os VIPs, né? Que você vai trabalhar dessa forma. Então, faz muita diferença. Aí você tá trabalhando, ali você vai fazer essa repaginação da imagem da clínica em relação ao paciente. Por isso que é importante você entender tudo que envolve o fluxo de pacientes. Por isso que a gente sempre fala sobre jornada de paciente. É tudo que envolve a clínica. Quando o paciente chega na sala de espera, ele olha aquele lugar ali, ele consegue ver o álcool em gel, ele consegue se sentir seguro dentro daquele ambiente, nesse momento que a gente está vivendo agora, ele vai ser um paciente que ele vai querer voltar ali. Como que ele foi recebido na recepção? A pessoa da limpeza, quando ela fez a limpeza, ela tem o cuidado de avisar para o paciente, por exemplo, que ela vai tá limpando o banheiro, que vai liberar o banheiro daqui a pouco? Precisa de todos esses cuidados, é preciso enxergar tudo isso que envolve. E vocês vão trabalhar nisso. Faz muita diferença. E é o que a gente falou. Quando a gente vai oferecer um termo de consentimento, a gente vai trabalhar com um contrato dentro de uma instituição. O meu trabalho, ele não é só fazer o documento. Eu preciso saber qual é o melhor momento para apresentar esse contrato, se pode ser um contrato longo ou não. Faz muita diferença você ter um termo de consentimento, por exemplo. Tem uma diferença muito grande, né, de um termo de consentimento para Botox e de um termo de consentimento para fazer uma lipoaspiração. A lipoaspiração tem muito mais risco, tem muitas outras questões, mas o Botox também tem. Agora, eu não posso fazer um termo de consentimento de 5 páginas para fazer um Botox. Ninguém vai fazer Botox. A gente precisa condensar em uma página todas essas informações, as mais importantes. E também o paciente, ele sempre tem que sair daquela clínica com os cuidados pós-procedimento, por mais simples que pareça, por mais que seja um Botox. Porque tem diferença. A pessoa não pode se expor ao sol, a pessoa não pode fazer exercício físico durante um determinado tempo, porque a gente tá falando ali de eu pensei em líquido, mas é de um procedimento que foi feito, né? Não é algo que você colocou um corpo estranho na pessoa, que causa uma paralisia, né, nos músculos. Então, esse é a toxina botulínica, né? Esse agente que é paralisante, ele tem os cuidados pós-procedimentos que são fundamentais de serem feitos. E mais do que isso, no próprio rótulo desses tratamentos que são estéticos, que as pessoas acham que são super simples de serem feitos, eles podem ter efeitos, né, colaterais, efeitos adversos, dependendo da fisiologia do paciente. Então, é fundamental que isso tudo seja explicado. Agora, se for algo mais simples de ser feito, então, por exemplo, você vai fazer preenchimento nos lábios. É importante que a paciente ou o paciente saiba de todos os efeitos adversos que podem acontecer, porque eles acontecem, são aqueles que viram processo, né? Geralmente o médico, ele descobre que ele precisava de um termo de consentimento quando ele recebe um processo e ele fala, meu Deus, como assim? É algo tão simples, mas precisa sim. E precisa saber em qual momento você vai apresentar. Por quê? Porque esse é o momento que você vai instruir o paciente. Então, olha, você tá passando, por exemplo, esses
Tratamentos mais simples, geralmente o momento que a gente fala para oferecer é quando você vai falar tanto do que é o tratamento. Então, olha, eu recomendo que você faça tal procedimento, que geralmente são procedimentos mais leves, né, que podem ser feitos ali na cadeira mesmo do profissional. Então, vai só aplicar uma injeção ou algo assim. A gente fala, olha, senta com o paciente, explica para ele quais são os cuidados que ele precisa ter depois e fala, olha, também acho importante você saber que existem efeitos adversos, por isso a gente tem esse termo para você dar uma lida. Enquanto eu preparo ali o seu procedimento, dá uma olhada no termo de consentimento. Esse é o melhor momento. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer questão, você também pode falar comigo. Eu tô aqui para tirar todas as suas dúvidas. Então, a gente instrui o profissional dentro dessa jornada inteira. E aí, cada instituição vai ter uma jornada. Não tem como eu falar aqui para vocês que é tudo fixo. Por quê? Porque vai depender das equipes. Então, você vai sempre conversar com o profissional que está ali na frente. Você vai fazer os termos de consentimento, você vai fazer os contratos, e aí você vai verificar. Tá sendo aplicável? Não, tá muito grande, doutora. As pessoas nem estão lendo, elas só estão rubricando. Então, quais as gordurinhas que você pode tirar? Ah, os termos de consentimento estão sendo muito bem aplicados. Ótimo, vamos verificar se a gente consegue manter esses termos ou não, se tem que alterar. Por isso que a consultoria contínua, ela também existe. Muitas pessoas perguntam, como que vocês têm clientes fixos? É dessa forma, você tem um cuidado e você tem sempre contratos para analisar, fluxos para você rever ali dentro. Aquela instituição vai crescendo e você precisa mudar a forma como que está acontecendo ali dentro. Vamos instaurar então um quadro profissional, um regimento interno, um código de conduta. Novos profissionais estão chegando, tem pessoas que estão fazendo estágio aqui dentro. O estagiário que está fazendo o estágio dentro da clínica, ele tem alguma função direta com o paciente precisa ser informado que é um estagiário que está fazendo o tratamento dele. Ele aceita? Vamos reduzir os valores. Ele precisa entender por que o valor é reduzido. Porque vai ser um estagiário que vai fazer o tratamento. Ok, precisa tudo isso ser informado e precisa tudo isso ser enxergado. Então, essa é uma das melhores maneiras, e aí tem uma palavrinha que é fundamental na parte de fluxo de paciente, de jornada de paciente, que é a parte que se chama accountability, né? Que é as pessoas terem responsabilidade sobre os seus atos. Todas as pessoas que fazem parte do universo da saúde, elas têm um papel para desempenhar ali dentro. Então, desde o profissional médico, o fisioterapeuta, todo mundo que vai ter acesso ao paciente, eles têm as suas responsabilidades de entregar para o paciente todas as informações necessárias para aquele tratamento que vai acontecer. E entregar responsabilidade para o paciente também. Então, o paciente, quando a gente pensa em cuidado centrado no paciente, e isso quando a gente pensa hoje em dia em fluxo de pacientes, jornada de paciente, não tem como a gente dissociar do cuidado centrado no paciente. Eu posso trazer isso para vocês também em um outro momento. Mas basicamente o cuidado centrado no paciente é quando você traz o paciente para o centro do tratamento e explica para esse paciente quais são as responsabilidades que ele tem sobre o próprio cuidado. Então, uma questão que fez muita diferença, por exemplo, em grandes instituições como o Albert Einstein, quando eu estava fazendo a pós-graduação lá, que eles falaram: quando o paciente ele vai fazer um tratamento eletivo, no Einstein a maior parte das pessoas fazem tratamentos eletivos, né? Então eu vou fazer uma cirurgia eletiva, alguma questão ali dentro, e eu vou me utilizar das instalações do Einstein. Claro que as instalações são magníficas. E além disso, no momento em que o paciente ele entra para fazer a cirurgia, as pessoas já começam a falar com ele sobre a alta que ele vai ter. Então o paciente nem fez a cirurgia, mas eles já estão vendo qual vai ser a equipe que vai cuidar dele. Ele precisa de uma cadeira de rodas, ele precisa de um andador, ele vai precisar de algum equipamento. A gente precisa contactar isso para o paciente. Então, desde o momento em que o paciente entra até o momento em que ele vai ter a alta, as pessoas já começam a conversar sobre a alta dele, que é o cuidado pós-procedimento. É o cuidado pós-cirúrgico que faz toda a diferença. Então, todas as instituições podem se aproveitar disso. No momento em que o profissional ele vai fazer qualquer procedimento que seja, ele precisa pensar no cuidado após também, porque
é fundamental esse cuidado posterior depois que se faz qualquer tipo de procedimento, por mais simples que seja, é fundamental. E a gente vai entrar dentro desse fluxo fazendo o quê? Fazendo o termo de cuidados pós-procedimento, que não são, a maior parte das instituições não tem. Então, a gente vai trabalhar com isso, a gente vai trabalhar com o momento anterior. É uma questão de urgência? Geralmente, a gente faz contratos que são contratos no caso de urgência, no caso de tratamentos eletivos, contratos que têm reembolso, contratos particulares, a gente faz essa separação. Quais são os termos? Quais são os procedimentos que acontecem aqui dentro? Você vai me listar todos os procedimentos que acontecem aqui. E a gente vai fazer um termo para cada procedimento. Quais são os procedimentos que precisam de cuidados posteriores? A gente também vai trabalhar aí em quais são os termos que precisam ser realizados e entregues para esses pacientes. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Essa parte de fluxo de pacientes, ela é muito interessante. Quanto mais você entra, mais você percebe que existem muitos silos, né? Eles chamam de silos, que são como se fossem muros dentro do sistema, falta de comunicação entre os profissionais ali dentro, e aí você precisa criar treinamentos que traga a integração desses profissionais. Quase que eu fiz um trava-língua aqui também, né? E é muito importante enxergar todos esses aspectos, porque faz diferença quando você vai fazer a avaliação de riscos dentro da instituição, que faz parte do nosso trabalho enxergar quais são os riscos jurídicos que existem ali dentro. Em qual momento não está tendo uma comunicação certa? Por que, por exemplo, que um paciente deixou de pagar determinada coisa que ele deveria pagar, né? O que é mais interessante de resolver? Como que você vai resolver? Grande parte das pessoas perguntam pra gente como que vocês fazem mediação extrajudicial com o paciente já tá bravo. A primeira pergunta que você tem que fazer é o que você busca com essa questão que você quer entrar com o processo, o que você procura do profissional. Você precisa ouvir as pessoas, entender qual é a questão que tá gerando o problema, né? Porque faz muita diferença. Se a pessoa pegou um empréstimo para fazer o tratamento não deu certo, ela vai entrar com o processo. E aí o melhor caminho é o quê? É você falar pro profissional, olha, é melhor você dar o dinheiro de volta completo do tratamento do que o processo. Porque o preço do perito vai ser mais caro do que o processo. Então, é mais fácil, então, você devolver o valor do tratamento. Não é uma admissão de culpa, não envolve isso, envolve resolver o problema na raiz. A pessoa, ela quer que o profissional não olhou para ela. O que ela precisa? Ela precisa de atenção, é uma outra questão, uma outra forma que você vai tratar ali. E assim a gente vai tratando todas essas questões e vai também enxergando quais são os problemas que estão acontecendo dentro desse fluxo de pacientes. Porque por mais que a gente trabalhe, de vez em quando isso acontece. Por exemplo, numa clínica que a gente trabalha, essa clínica tem uma farmácia. E aí eles dão para os pacientes um remédio para eles utilizarem. E nesse dia, a farmacêutica, ela não tinha a agulha certa, mas ela falou, olha, leva o tratamento, qualquer agulha funciona. E aí a paciente ficou na dúvida de qual era a agulha que ela devia usar, se estava tudo certo e tal. Ela tentou utilizar uma agulha que não deu, então não era toda agulha. E aí a paciente ficou, tinha uma data certa para usar o remédio e tal, e aí a paciente ficou com razão, com muita raiva, porque ela não recebeu todas as instruções necessárias. Aí a gente vai lá fazer a mediação. Então vamos lá, vamos descobrir como que a gente vai resolver esse problema. E aí a gente descobriu um grande problema, uma grande quebra no fluxo de pacientes dessa instituição. Aí a gente foi lá e resolveu. Como que a gente vai resolver isso? Você precisa conversar com a farmacêutica. Por que estava em falta? Aconteceu de alguém não pedir, então o que precisava tá aí? Por que está faltando esse pedido? Você precisa enxergar toda a cadeia que causou aquele problema e como que você vai resolver esse problema. Para resolver esse problema, você precisa trazer os profissionais que trabalham ali dentro para encontrar essa solução. Grande parte das vezes, a gente junta todos esses profissionais e fala, ok, teve o problema X.
Como que a gente vai resolver isso? Não é apontando o dedo, não é a culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano, não. A gente não tá aqui para fazer um tribunal de julgamento, como que a gente vai evitar que isso aconteça novamente? E geralmente é falta de comunicação. Faltou o quê? A pessoa perceber que estava com escassez do material, fazer o pedido, avisar para outra pessoa, para a pessoa então requerer os materiais necessários para a aplicação. E aí pronto, resolvemos um problema que teve de fluxo de pacientes que a gente não tinha enxergado até acontecer um problema. Também isso acontece, né? Isso faz uma diferença muito grande quando tem uma equipe, né? Uma consultoria contínua. Porque aí a gente foi lá e aí organizou aquilo ali. Então, vejam o fluxo de pacientes, trabalhem com isso também, vai fazer um diferencial muito grande em todos os documentos que vocês vão produzir. É plausível você requerer que o profissional tenha um prontuário preenchido com todas as informações? É possível que ele faça isso? Quais são as informações, então, que precisam ter dentro desse prontuário para que ele seja preenchido, mas que seja num momento rápido, né? Então, é importante enxergar todos esses documentos e ver qual a melhor maneira de resolver isso, e você só vai conseguir essas respostas instigando os profissionais que estão trabalhando ali na ponta para eles encontrarem as melhores soluções para eles. E os produtos que você entrega, você precisa verificar com eles se está funcionando também. É isso, pessoal. Tenham uma ótima semana para vocês. E a gente se vê na próxima terça-feira, na próxima live. Continua acompanhando a gente por aqui. Tem algumas novidades. Se você tá me assistindo no YouTube, não esquece de deixar ou tá assistindo aqui, né? Coloca quais são os outros temas que vocês querem que a gente trabalhe. Chama seus amigos para fazer parte. Deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Vejo vocês próxima terça-feira.